hoje vou dar continuidade à matéria que a gente vem vendo já dentro aí da disciplina de biologia, que é com relação aos seres vivos. Show? Então, a gente viu aí algumas características gerais dos seres vivos. Nós vimos um grupo que é uma exceção, podemos dizer assim, dos seres vivos, ou é algo intermediário entre uma coisa inanimada e um organismo vivo, que foram os vírus. Depois a gente entrou no reino Monera. Então, se você ainda não assistiu essas aulas e quiser dar uma olhada, vai lá na sua área do estudante, né, na área do aluno, se você for assinante, claro, dos nossos pacotes para concursos, né, de biologia aí, e dá uma olhada nessas aulas. Se você está chegando agora, vai acompanhar por aqui, vamos que vamos. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai falar um pouquinho sobre o reino protoctista, ou antigamente chamado de protista. Só que aí tem uma questão, a gente já começa logo falando um pouquinho sobre isso. O que acontece? Esse reino, o protoctista ou protista, continua ainda sendo referenciado por algumas fontes bibliográficas, né, por alguns autores como protista, porque eles não veem a necessidade real da mudança do nome. Mas o mais atual, hoje em dia, é chamar de reino protoctista, beleza? Então fica ligado nisso, você vai entender um pouquinho mais das características dele e eu vou te explicar um pouquinho do porquê dessa atualização de nome do reino. Show de bola? Então vamos lá dar uma olhada no slide aí para a gente começar. Então, olha aí, reino protoctista, beleza? Então, a gente vai estar falando aí das características desse reino, de alguns organismos que fazem parte dele. E aí, eu já quero que você se ligue no seguinte. Olha esse slide aí, que maneiro. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça com relação ao reino protoctista é o seguinte: ele é um reino que abrange muitas características. Então, ele é um reino que ele pega desde os protozoários até as algas. E por que nós estamos falando assim, desde protozoários até as algas? Porque existem características bastante significativas entre protozoários e algas. Inclusive, isso é uma situação onde a gente vai separar didaticamente para o nosso estudo a questão de protozoários. Então, nós vamos estudar na primeira parte dessa aula os protozoários e depois nós vamos estudar as algas, exatamente para você não se confundir aí com relação a essas características, beleza? E aqui você tem duas imagens demonstrando a clara diferenciação entre um protozoário, que está aqui, e uma alga, que pode ser como essa que está aí do lado direito. Então, obviamente, a gente já vê aí uma diferença bem clara, um organismo unicelular para um organismo pluricelular ou multicelular. E a gente também vai discutir essa questão. E aí eu já te falo logo de cara que essa atualização de nome de reino protoctista, antes chamado de reino protista, tem a ver, inclusive, com a adição das algas nesse reino. Porque antes, as algas elas eram classificadas, elas eram inseridas no reino Plantae. Ou seja, no reino dos vegetais, beleza? Isso caiu por terra porque as algas não compartilham exatamente as mesmas características das plantas, então elas foram alocadas nesse reino que agora se chama protoctista. Show de bola? Então, para você já ficar ligado nessa informação, eu deixei aqui fora da imagem, não cobri essa informação, que é a de que o grupo reino protoctista, ou seja, esse grande grupo, ele não tem valor taxonômico. Volta para mim aqui para a gente entender um pouquinho melhor isso. Então, olha só, o que acontece? Como ele é um reino que abrange muitos organismos com várias características diversas, características, inclusive, que separam esses dois grandes grupos de protistas mesmo, protozoários e algas, a gente não pode dizer que esse é um reino ou um grupo com valor taxonômico. A gente não consegue identificar diretamente um ser vivo só por dizer que ele é protoctista. A gente precisa antes ver quais são as características específicas desse grupo,
dentro do reino protoctista, beleza? Então, por isso, nós falamos que ele é um grupo sem valor taxonômico. Aí você se pergunta, professor, então por que continuar com uma classificação que não tem valor taxonômico, que não reflete as relações de parentesco entre esses organismos? Vamos lá, é porque essa classificação ela é didática. E por que ela é didática? Porque esse reino agrupa organismos das mais diversas características que não conseguem fazer parte de outro reino. Então, para não ter uma diversidade muito grande de reinos, levando em consideração que a gente já tem dentro do próprio reino as suas subdivisões, os filos, as classes, ordem e etc., você já tem uma diversidade muito grande, foram agrupados, vamos dizer assim, que é um saco de gato. Tudo que não tem característica suficiente para estar incluído em outro reino vem parar nos protoctistas, beleza? É mais ou menos por aí. Mas fica tranquilo, acalma seu coração, que a gente vai explicar direitinho, passo a passo, quem são os protozoários, quem são as algas e como que isso funciona. Show de bola? Então volta para o slide aí para a gente continuar. Antes eu vou dar uma apagada nisso aqui, porque senão vai atrapalhar tudo que tem escrito abaixo, beleza? E vamos que vamos. Então, olha só. Tirando aqui a imagem, a gente consegue ver algumas características que são incomum de todos os organismos que fazem parte do reino protoctista. Então, todos os organismos do reino protoctista são eucariontes. Então, só para lembrar, né, eles possuem a carioteca. Opa, e caramba, mudou um monte de coisa aqui. Voltando, eles possuem carioteca. O que é a carioteca? Para você lembrar, né, é aquela membrana nuclear, que vai separar o núcleo, ou seja, o material genético, do restante da célula, vai separar do citoplasma, beleza? Rapidinho, só para você ficar ligado. E aí, a gente já tem uma questão aí diversa dentro do grupo, que eles são unicelulares ou pluricelulares. E aí, essa questão de ser pluricelular é outra coisa que a gente precisa conversar. Mas antes disso, eu vou te falar aqui, a questão da multicelularidade. Então, a gente tem aqui, duas palavras que elas podem parecer sinônimos, mas elas têm aí alguma particularidade, beleza? Só queria te atentar ao seguinte, se liga que a partir de agora, todos os organismos que nós vamos ver são eucariontes. Então, os últimos organismos procariontes, na verdade, os únicos organismos procariontes foram os que a gente viu no reino Monera. Show de bola? Então, a partir de protoctista, todos os organismos vão ter carioteca. Então, vão ser eucariontes. Show? Então, olha essa questão aí de pluricelular e multicelular. Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente entender melhor isso. Quando a gente fala que um organismo ele é pluricelular, a gente pode estar falando de uma forma generalista. A gente pode estar falando de uma forma geral mesmo, superficial, dizendo apenas que é um organismo formado por várias células. Isso é uma coisa. Porém, existe uma outra questão, que é dizer que o organismo é pluricelular porque ele é formado por várias células e essas células, esses conjuntos de células, formam tecidos. Então, se liga que isso é algo realmente importante, ok? O que acontece? Quando nós falamos que um organismo ele é pluricelular apenas referindo-se ao fato dele ter várias células, aí está correto, beleza. Mas você tem que estar atento a uma questão que possa ter isso como pegadinha exatamente pelo outro conceito que existe, que é a multicelularidade. E aí a gente vai entender um pouquinho esse processo. Por quê? Multicelular é mais correto ou mais atual, não sei exato, mas é um pouco mais correto quando a gente fala de organismos que possuem muitas células, várias células, não necessariamente formando tecidos verdadeiros. E aí você tem que ficar ligado no seguinte, o que diferencia um agregado de células, várias células formando, por exemplo, uma colônia de organismos unicelulares, ou até mesmo um organismo pluricelular ou multicelular, de um organismo que realmente tenha um tecido verdadeiro. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar é a definição de tecido. Então, para ser um tecido verdadeiro, você precisa ter várias células especializadas, ou seja, células que tenham especificidade de função para, conformando o todo,
chegar a um objetivo comum. Então, o tecido verdadeiro, ele possui várias células com especialidades diferentes, funções diferentes, e essa célula que tem uma função X, ela não desempenha a função Y, que é de uma outra célula. Vamos pensar no tecido sanguíneo, só para ser uma coisa bem rápida aí para você diferenciar, beleza? Então, o tecido sanguíneo, a gente vai ter lá as hemácias, que vão estar responsáveis pelo transporte de gases, né, pelo sangue, e vamos ter, por exemplo, os glóbulos brancos, que vão ser células que vão estar especializadas em defesa do organismo. Ok? Então, quando você olha para uma célula, um glóbulo branco, para uma hemácia, você vê um glóbulo vermelho, você vê que uma não pode desempenhar a função da outra. Elas são realmente especializadas. Porém, quando a gente olha para os protozoários e para as algas, nos protozoários só a questão mesmo deles estarem agregados ali em colônia. Não são organismos multicelulares ou pluricelulares, são todos unicelulares. Mas quando a gente fala em algas, a gente tem algas de tamanhos gigantescos, porém que não possuem tecido verdadeiro. A gente vai falar de novo sobre isso na hora que estivermos vendo as características específicas de alga, beleza? O que eu quero que você tenha agora na cabeça é que pluricelularidade ou multicelularidade são termos que podem se confundir. E a ideia é que, se você estiver se referindo apenas à quantidade de células unidas formando o organismo, você pode usar os dois termos. Mas tome cuidado para não dizer que um organismo pluricelular ou multicelular possui tecido verdadeiro. Isso é característica que precisa ser analisada organismo a organismo, ou reino a reino, ou filo a filo, classe a classe, etc. Tá? Você tem que ver o grupo, como ele se comporta, se aquelas células são realmente especializadas. Show de bola? Então, a questão da multicelularidade que eu falei para vocês é uma questão aí que a gente pode até dizer de evolutiva, uma questão de evolução, tá? Então, os organismos unicelulares, em algum momento, começaram a conviver ali, né, em conjuntos dessas células, em colônias dessas células, e começaram a, em algum momento, desenvolver especialidades dessas células. Não significa que uma célula, nessa teoria da multicelularidade, não possa retomar ou retornar a uma função de outra. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, você tem ali organismos unicelulares, todos fazem tudo para viver, né? Mas, quando eles se agregam, quando eles estão em conjunto, eles começam a se especificar um pouquinho mais. Então, algumas células começam a se especificar em reprodução e outras células começam a fazer, por exemplo, as atividades somáticas, vamos dizer assim, as atividades normais e, por exemplo, doar, por conta da proximidade, da ligação de uma com a outra, doar alimento para essas células que estão mais imbuídas ali do objetivo de se reproduzir. Beleza? Isso é multicelularidade. Por quê? Porque essas que estão ali naquela função de reprodução, naquele momento, em algum outro momento, elas podem ter uma modificação e passar a simplesmente fazer as suas atividades normais e não mais se reproduzir. E alguma outra célula que antes não estava com a função reprodutiva pode entrar nesse ciclo reprodutivo e modificar essa estrutura. Então, você não tem uma especialidade ao longo da vida inteira daquela célula. Você não tem algo determinante, limitante, que aquela célula não consiga fazer outra função. Todas podem desempenhar todas as funções. Então, isso é o início da multicelularidade. Lógico que aí, como eu falei, uma questão evolutiva, ao longo, né, de muitos milhões e milhares de anos, você tem aí vamos dizer, um aperfeiçoamento desse mecanismo, provavelmente, com a especialização cada vez maior dessas células, até chegar ao momento de formação de tecido verdadeiro, beleza? Mas, para o seu estudo agora de reino protoctista, não tem tecido verdadeiro. E você vai ver que isso se estende ainda a um longo tempo. Ainda vão ter vários grupos de organismos, de seres vivos, que vão continuar não possuindo tecido verdadeiro, mesmo com especialidades maiores das células. Beleza? Entendida essa questão de pluricelular e multicelularidade? Show de bola. Vamos lá, continuando aí no slide para a gente dar prosseguimento.
Opa, então, volta aqui, foi mal. Então, a gente estava falando da multicelularidade. A gente tem outra característica também do reino dos protoctistas, que é a questão deles poderem ser autotróficos, né? E aí a gente está falando de fotoautotróficos, então nós estamos falando de fotossíntese, ou heterotróficos, aonde ele vai precisar buscar a matéria orgânica que vai servir de alimento para ele fora do seu organismo. Ele não consegue produzir o próprio alimento. Show? E aí a gente tem uma outra questão bastante importante dentro do reino dos protoctistas, que é a questão da endossimbiose. E aí você tem que lembrar lá, né, das teorias endossimbiôticas ou da teoria da endossimbiose, que fala, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho só para a gente relembrar isso também. Então isso, galera, são assuntos de outras aulas específicas só disso. Estou só dando aquela relembrada para a gente poder tocar o barco, beleza? Então, vamos lá. Então, a teoria da endossimbiose fala o quê? Que algumas células, né, começaram aí a se desenvolver ao longo do tempo e, em conjunto, desenvolvendo a questão da sua carioteca, involuções, né, da sua membrana plasmática, formando aqui aquela membrana nuclear, formando também algumas organelas membranosas dentro dessa célula. E, ao mesmo tempo que esse processo estava acontecendo, existiam outras células, que aí eram células, né, procariontes, que não possuíam essa determinação aí do núcleo separado do citoplasma, mas que já tinham umas especialidades. Então, eram procariontes, por exemplo, que conseguiam produzir uma quantidade de energia muito grande. E aí, em algum momento, essas células maiores que estavam ali construindo, vamos dizer assim, ao longo da evolução, as suas organelas membranosas, elas diz-se, né, acredita-se, que elas tinham uma característica de se alimentar heterotroficamente, elas não conseguiam produzir o seu próprio alimento, então elas englobavam outras células menores ou partículas do ambiente. E numa dessas jogadas, uma célula dessa englobou uma procarionte dessa, por exemplo, que conseguia produzir uma quantidade de energia muito grande e dentro dessa endocitose que aconteceu, ocorreu uma vantagem, tanto para a célula que endocitou, quanto para a célula que estava sendo endocitada ou fagocitada. Então, a célula procarionte, que produzia muita energia, que foi fagocitada, ela encontrou ali dentro daquela outra célula um ambiente favorável para ela continuar produzindo muita energia. Por quê? Porque ela encontrava ali as substâncias que ela precisava para produzir essa energia, né, matéria orgânica, e ela também estava protegida, porque a célula maior conferia essa proteção a ela, tanto com relação ao ressecamento, à perda osmótica de água ou ao ganho osmótico de água, quanto com relação a outros predadores, a outras células que não conseguiam mais fagocitar ela. E ela não foi digerida pelo vacúolo digestório daquela célula grande, então elas conseguiram começar ali um processo mutualístico. E a célula grande ganhou o que de vantagem com isso? Cara, ela tinha uma usina de energia dentro dela. Ela começou a ter energia disponível, ATP disponível para as suas próprias atividades. Então, a teoria endossimbionte ou endossimbiose mostra mais ou menos esse processo. E lembrando que isso eu estou falando das mitocôndrias, tá? Quando a gente pensa nos cloroplastos, seria mais ou menos o mesmo processo, mas agora com uma célula procarionte que tinha a característica de conseguir produzir sua matéria orgânica. Então, foi englobada também por um outro grupo de células desse processo, e aí algumas células conseguiram ter dentro delas tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, e outro grupo ficou só com as mitocôndrias, precisando se alimentar heterotroficamente, beleza? Então, teoria da endossimbiose, rapidinha, resumida para você entender isso. Então, dá uma olhada no slide aí, a gente coloca aqui, né, essa questão da endossimbiose. Então, lembrando que a gente pode estar falando aí da questão da interiorização das mitocôndrias, e também dos cloroplastos. Show? Então, beleza, vamos dar continuidade aí. E aí, agora a gente fala que o reino protoctista, ele tem organismos de vida livre e ele também tem organismos que podem estar associados a outros organismos, em relações aí ecológicas que a gente já viu até na parte lá de relações ecológicas, mas aqui a gente vai ver uma ou outra que é mais específica desse reino. Beleza pura? Então,
Como eu já falei antes, também é um grupo sem valor taxonômico, exatamente por ter tantas características que não conseguem ser tão específicas e definitivas, dizendo que um organismo é alguma coisa só porque ele participa do reino protoctista. Show? Então agora a gente vai entrar um pouco mais especificamente nos protozoários, que são esses carinhas que estão aqui, ó. Eu deixei aí para você já ir se acostumando, né, à visão de como eles são, a diversidade que existe dentro dos próprios protozoários. Uma coisa bastante interessante que você pode observar em todas as imagens é o seguinte: eles são organismos o quê? Unicelulares. Então são formados de apenas uma célula. Volta para mim aqui rapidinho. Vamos lá. Aí já começa uma diferenciação grande entre protozoários e algas. Obviamente, a gente já tinha falado isso no início, né, das características dos protoctistas, organismos unicelulares e multicelulares. Mas nos protozoários todos serão unicelulares. Alguns protozoários conseguem conformar uma colônia, convivem, né, em colônia, mas não é uma determinação para dizer que eles possam já ser multicelulares, desculpa, porque eles não têm exatamente aquilo que eu falei para você, uma diferenciação real das suas células em um objetivo comum. Beleza? Então vamos lá, olha de novo aí para a tela. A gente tem os organismos unicelulares e também são heterotróficos, ou seja, vão precisar buscar matéria orgânica para se alimentar, não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, beleza? Além disso, a gente tem diversas estruturas locomotoras dentro dos protozoários, tá? Então a gente vai poder ter cilos, flagelos, pseudópodes ajudando na locomoção desses organismos vivos. A gente vai entender um pouquinho mais à frente nos próximos slides cada um dessas estruturas locomotoras, beleza? Além disso, a gente pode falar que eles são encontrados em vida livre, né? Podem ser parasitas, e aí, parasitas, é interessante a gente lembrar que causam uma série de doenças aos seres humanos, tá? Então, vou botar aqui, ó, uma série de doenças humanas, beleza? Dentre elas, a gente pode lembrar rapidamente aí da questão da giardíase, por exemplo, tá? Só para deixar aqui como exemplo. A doença, por exemplo, doença de Chagas, desculpa, deixa eu organizar aqui. Chagas. E assim por diante. Tem várias doenças que são causadas pelo parasitismo dos protozoários, beleza? E a gente vai ter mais à frente aí uma aula específica só sobre doenças, aonde vai entrar um pouco mais na particularidade dessas doenças. Por quê, galera? Dá uma olhada para mim aqui. Hoje, a nossa ideia é entender um pouco o geral dos protozoários. Você tem que entender essas características, como que são as classificações e tal. Se a gente se atentar a cada um deles e for querer mostrar para você o ciclo de vida de cada um deles, como que ocorre a doença, a infecção, a própria manifestação da doença, quais são os tipos, organismos e qual é o estágio de vida que causa a doença. Cara, isso aí a gente iria demorar umas 3 horas e meia, 4 horas só falando sobre isso se a gente fosse falar de todo o reino protoctista, de todos os protozoários, de todos esses grupos. Beleza? Então, hoje, eu quero que você tenha uma visão geral dos protozoários para quando chegar na aula específica sobre doenças, você já entender as características que a gente for falando daquela doença. Show de bola? Então, volta para o slide aí para a gente continuar. A gente tem também exemplos de comensais, né? De relações aí de comensalismo. Aí a gente tem algumas amebas, por exemplo, que elas podem fazer um comensalismo. Como assim, professor? Elas vão estar dentro do organismo, né, de um outro organismo vivo, elas vão estar organizadas aí, associadas a outro organismo vivo, mas não vão causar prejuízo a esse outro organismo vivo. Por exemplo, existe uma espécie de ameba que ela pode viver na boca, né, dos seres humanos e outra espécie que pode viver no intestino dos seres humanos.
E essas amebas, elas não causam uma doença específica naquele hospedeiro, naquele ser humano. A gente nem pode chamar de hospedeiro, naquele ser humano. Ela só fica se aproveitando dos restos alimentares do ser humano. Então, por isso, caracteriza uma relação de comensalismo. Show de bola? E a gente tem também alguns protozoários que fazem relações mutualistas. E aí a gente lembra de um caso bem clássico, que é o caso de um protozoário com o cupim. Beleza? Cupim mais protozoário. Por quê? Porque tem alguns protozoários que fazem uma associação mutualística com os cupins e eles convivem harmoniosamente dentro do intestino desses cupins, gerando ali substâncias que ajudam a digerir a celulose, levando em consideração que os cupins, como animais, não possuem as substâncias necessárias para digerir a celulose. Então, os protozoários vão digerindo essa celulose vai sendo quebrada e os cupins conseguem absorver o produto desse metabolismo, beleza? Então, é bom para os protozoários, é bom para os cupins e é uma relação mutualística. Por quê? Porque, além de ser mais, como a gente já viu lá na aula de relações ecológicas, ela é uma relação que não pode deixar de existir. Se tirar os protozoários do organismo do cupim, o cupim morre. Se tirar os protozoários do organismo do cupim, os protozoários também morrem, beleza? Então, é mutualística, é obrigatória. Além disso, tem uma outra relação também. Não, deixa para lá. Vamos continuar aqui, depois a gente fala sobre as outras relações. Então, a gente pode ter também reprodução assexuada, que vai ser a maioria, né, dos protozoários vão realizar essa reprodução assexuada. E aqui a gente vai estar falando principalmente de bipartição, ok? Então, bipartição, aonde uma célula vai dar origem a duas células exatamente iguais. Show de bola, com a mesma quantidade de cromossomo e com o mesmo material genético. Essa aqui não ficou muito parecida, não. Mas vamos lá, vai ficar. Opa, já ficou melhor. Beleza, show de bola. Então, são duas células filhas, dois protozoários filhos, exatamente igual ao protozoário mãe, vamos dizer assim. Então, é por bipartição. Mas, existe uma questão aqui interessante também, que é o seguinte: alguns protozoários, eles não precisam se dividir simplesmente em dois novos indivíduos. Existem alguns protozoários que eles fazem uma multiplicação do seu núcleo, tá? Do seu material genético em vários materiais genéticos, em vários núcleos. Então, fica uma célula polinucleada que depois vai se dividir em vários organismos novos, exatamente idênticos, mas uma quantidade muito maior. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui para você entender um pouco qual é a vantagem disso. A vantagem disso é que aquele protozoário ele consegue se expandir, se multiplicar, se duplicar, se replicar de uma quantidade absurda. Então, ele consegue aumentar a sua quantidade muito rápido, beleza? Ao contrário disso, né, a contrapartida disso é que ele não gera variabilidade genética, a não ser por alguma mutação ali aleatória, mas não é o que a gente fala realmente da grande geração de variabilidade genética, que a gente vai falar disso nas reproduções sexuadas, beleza? Então, ele está se duplicando, se multiplicando, vários núcleos sendo formados dentro de uma mesma célula, depois essa célula se divide em várias células filhas de uma vez só. Existem alguns esporozoários que fazem isso, inclusive, você já vai entender o que é isso, o que é esporozoário. E aí, esses organismos, eles vão dominar aquele espaço ali numa velocidade ótima, beleza, mas com baixa variabilidade genética. Então, se vem alguma coisa que consegue eliminar aquela variedade deles, todos vão sofrer, todos vão morrer, beleza? Então, dá uma olhada aí para a gente continuar, falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada. E aí, a reprodução sexuada dos protozoários, ela pode ocorrer, né, com a troca de material genético
a partir dos organismos adultos mesmo, né? Então, dois organismos adultos vão fazer a troca do material genético e a isso nós chamamos de conjugação, mas se liga que a conjugação dos protozoários ela é um pouquinho diferente daquela das bactérias, tá? A das bactérias, uma bactéria passa para outra bactéria o seu plasmídio ou uma parte de material genético que ela tem ali no plasmídio. E aqui na conjugação dos protozoários existe uma troca, nunca é de via única, nunca é de mão única, é sempre mão dupla. Então, um protozoário vai se aproximar do outro e vai trocar o seu material genético, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente que material genético é esse do qual nós estamos falando aqui na hora da conjugação, beleza? Mas você já está ligado que essa conjugação, exatamente por ter troca de material genético, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a variabilidade. Opa, então vai aumentar a variabilidade genética desses organismos, beleza? E isso é obviamente vantajoso. Show de bola? Então, a ideia aqui da reprodução sexuada sempre é aumentar a variabilidade genética. E essa forma de conjugação, onde existe a troca de material genético entre um protozoário e outro, é uma forma maravilhosa de aumentar essa variabilidade genética. E logo depois que eles fazem essa conjugação, que eles fazem essa troca, aí sim eles participam de um processo de bipartição, cada um por si só, e produzem novas células a partir desse momento. Show de bola? Então agora você já sabe as características gerais dos protozoários, a gente já pode avançar um pouquinho nessa matéria e chegar nas características particulares de cada um deles. Se liga aí na tela. Então, nós estamos falando agora de grupos dentro dos protozoários. E por que a gente vai falar de grupos e não vai chamar especificamente de filo? Porque a classificação taxonômica desse grande grupo dos protozoários, ela também é muito confusa. Ainda não é algo extremamente fechadinho, que você possa dizer com toda certeza. Inclusive, já está sendo atualizada, baseada no RNA ribossomal, beleza? Mas uma classificação ainda muito aceita e muito utilizada, até mesmo para nível didático, é exatamente essa classificação que a gente vai ver aqui agora, que está muito relacionado às estruturas locomotoras de cada um desses grandes grupos de protozoários. Show de bola? Então se liga aí, a gente tem um grupo que é chamado de risópodes, e aí esse grupo também pode ser chamado, né, de sarcodíneos ou risópoda, dependendo da escrita, da forma que você utilizar, beleza? E esses organismos, eles são representados muito bem pelas amebas. Opa, beleza. Então, as amebas, elas são os grandes representantes dos risópodes. E como que as amebas se locomovem? Elas vão se locomover através de pseudópodos ou pseudópodes. Beleza? E o que são esses pseudópodes ou pseudópodos? Eles estão aqui, ó. Opa, show de bola. Isso é um pseudópode. Dá uma olhadinha para mim aqui que você vai entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Relembrando, né, como funciona essa questão dos pseudópodos. Os pseudópodos, então, eles vão ser projeções da membrana plasmática desse tipo de protozoário, das amebas, como o representante mais clássico do grupo dos risópodes ou sarcodíneos, tá? E aí, essas evoluções, essas projeções da membrana plasmática vão servir para fixar o organismo em alguma parte ali do substrato ou até se encostar em alguma outra substância ou algum outro organismo e puxar o restante da célula para aquele local. Além disso, os pseudópodos eles também têm uma importância muito grande que não é na locomoção, que é na alimentação desses organismos, tá? Então, os sarcodíneos ou os risópodes, eles utilizam também essas projeções, esses pseudópodos da sua membrana plasmática para fagocitar o seu alimento. Então, a alimentação dele é por fagocitose ou pinocitose, se a partícula for líquida. Se a partícula for sólida, a gente chama de fagocitose, partícula líquida a gente chama de pinocitose. Beleza? Então, basicamente, como característica específica desse grupo,
você tem que entender isso. Sarcodíneos ou risópodes fazem a projeção da sua membrana plasmática, pseudópodes e o grande representante são as amebas. Dá uma olhada no slide aí para a gente continuar vendo os outros tipos. Então, a gente tem também os ciliados. Ô, maravilha! Quem são os ciliados? Cara, um ciliado, que é um característicão desse grupo, é o paramécio. Paramécio. E o paramécio, assim como todos os ciliados, ele vai se locomover através de quê? Pô, o próprio nome já diz, ele vai utilizar os seus cílios, que são, né, bem menorzinhos aí do que os pseudópodes, não são projeções da membrana plasmática como os pseudópodes, são estruturas especializadas realmente em fazer esses movimentos. E cadê esses cílios? Estão aqui, ó. Olha os cíliozinhos aqui na superfície do paramécio. Então, lógico, a gente está vendo uma imagem bidimensional. Ela até é um pouquinho tridimensional, mas a gente não consegue ver os cílios aqui na parte de cima. Mas eles estão aqui em toda a extensão da célula. Então, ela consegue se locomover em todas as direções pelo batimento desses cílios. Beleza pura? E aí a gente tem também os flagelados, que já são um outro tipo, né, de protozoário, que também podem ser chamados de mastigófora. Show? E esses flagelados, eles têm também um grande representante, que é o cara chamado de tripanossoma. E o tripanossoma, ele tem uma locomoção baseada em quê? Também o próprio nome já diz, em flagelos. Beleza? Então, o batimento desses flagelos, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai possibilitar que esse organismo se desloque no ambiente, tá? Então, essa locomoção é extremamente importante também para o modo de vida desse animal, inclusive para alguns parasitas que a gente vai ver mais à frente. Show? E aí a gente tem um outro grupo, que é um quarto grupo, que são os 4 grupos mais importantes, inclusive, quando nós falamos dessa questão da classificação de protozoários, né, que são os esporozoários, que eu até já citei eles um pouquinho antes aqui na aula. E o que é importante você se ligar do esporozoário? Primeiro, você pode lembrar, né, de algum representante desse grupo, e a gente pode pensar aqui no tipo de protozoários, desculpa, que são os tripanossoma. Não, desculpa, tripanossoma está aqui em cima. Que são os toxoplasma. Então, aqui, ó, a gente tem o toxoplasma. Então, o toxoplasma é um representante do grupo dos esporozoários. E como que os esporozoários eles vão fazer a sua locomoção? Opa! Aí vem um detalhe. Cara, ele não vai ter estrutura locomotora. Então, é sem estrutura de locomoção. Como você pode ver aqui do lado, olha só, eles não têm estruturas específicas para locomoção. E aí, eu quero que você se ligue também nesse outro nome que os esporozoários têm, apicomplexa. Por que que eles possuem esse nome? Porque eles possuem um complexo apical. E o que é esse complexo apical? Mais ou menos o formato da célula deles pode ser algo parecido com isso aqui. Espera aí que ficou muito ruim isso aqui. Algo parecido com isso aqui. E o complexo apical ele vai estar aqui em cima e ele vai facilitar a penetração desse protozoário, por exemplo, nos seus hospedeiros. Por quê? Porque esse protozoário aqui, que não tem estrutura de locomoção e que possui esse complexo apical, ele é parasita. Obrigatório. Então, todos os representantes desse grupo de esporozoários ou apicomplexa, eles são parasitas obrigatórios, beleza? Então, eles precisam parasitar as outras células para poder conviver, para poder desenvolver as suas funções. Show de bola? É lógico, galera, dá uma olhada para mim aqui rapidinho. Não se confunda com isso. Ele não em todos os momentos da vida dele, um parasita.
ok? Mas para completar o ciclo de vida dele, completinho mesmo, total, ele precisa parasitar uma célula. Então, ele tem uma fase de esporo, né? Uma fase de resistência, onde ele vai poder estar no ambiente, fora do organismo parasitado, mas para completar um ciclo inteiro da sua vida, ele precisa passar por dentro de um outro organismo, ele precisa ser um parasita. E se a gente pensar numa questão evolutiva, até por esse motivo, ele não precisa, teoricamente, desenvolver, gastar energia ao longo da evolução dele, desenvolvendo ou sendo selecionado pela seleção natural por estruturas locomotoras, porque ele não vai precisar se locomover de uma forma muito eficiente, porque ele vai estar dentro sempre de um hospedeiro, beleza? Então, a ideia dos 4 grandes grupos de protozoários, baseado nas suas estruturas locomotoras, é essa. Mas a gente ainda tem 2 grupos aqui que a gente vai falar rapidinho, mas que tem uma importância bastante interessante. Dá uma olhada no slide aí. Então, a gente vai falar rapidamente dos foraminíferos e dos actinópodos. A questão dos foraminíferos e dos actinópodos é que eles vivem praticamente todos em ambiente aquático, tá? Esses aqui de cima, principalmente nos mares, e esses aqui de baixo, eles são bastante encontrados também nos rios, beleza? Aqui, o que é importante você se ligar é o seguinte, os foraminíferos, eles têm uma característica que é agregar na sua célula, no seu organismo, algumas substâncias minerais. E essas substâncias minerais, conforme esses organismos, como eles fazem parte do plâncton, eles estão ali dissolvidos na água, né, principalmente ali dos mares, eles, quando morrem, vão sedimentar, vão afundar, vão ficar lá na lâmina basal, né, na parte do solo desses mares e tal, e vão poder formar algumas rochas, inclusive sedimentares. Eles vão fazer parte das rochas sedimentares. Só que eles são indicadores da presença de petróleo. E aí, dá uma olhadinha para mim que eu quero te explicar isso um pouquinho melhor. O que acontece? Como eu estou dizendo para vocês, eles têm na sua estrutura celular, né, essa carapaça que é formada de minerais, e esses minerais, eles, depois que esses organismos morrem, eles vão lá, precipitam, ficam no fundo, na lâmina basal dos mares, e conforme o processo de soterramento vai acontecendo, esses organismos, por serem também minerais, os organismos não, né? O resto deles, já mortos, por ser também minerais, vai sendo incorporado àqueles outros sedimentos do fundo, formando as rochas sedimentares. Só que aí tem uma característica que é importante, que é o porquê eles são indicadores da presença de petróleo. Porque os cientistas conseguem identificar muito claramente, a partir da diversidade e das variedades de foraminíferos que existem em algum tipo de rochas sedimentares, através do tempo, né, geológico no qual essas espécies viveram. Então, ele já tem isso catalogado. Quando encontram aquelas espécies que viveram exatamente naquele período considerado, né, um período mais propício à formação do petróleo, lá no Carbonífero, você vai ter ali uma grande possibilidade de encontrar petróleo, ou rochas formadoras de petróleo, ou rochas armazenadoras de petróleo. Por quê? Porque exatamente nas rochas sedimentares é que você vai ter esse processo da formação do petróleo, tá? Então, você tem um indicador ali, quando você encontra o foraminífero específico daquela época, daquela era geológica, com condições tais de rocha sedimentar que pode gerar ali o petróleo, com certeza os geólogos e os especialistas aí do petróleo vão querer fazer uma perfuração ali para ver como é que vai estar aquela estrutura, beleza? Então, essa é uma das grandes importâncias dos foraminíferos dentro dos
protozoários. Além disso, eles também são muito importantes porque eles fazem parte do plâncton, que no caso, né, os protozoários que fazem parte do plâncton são chamados de zooplâncton. Beleza? Show de bola? Entendida essa parte? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar falando um pouquinho dos protozoários, acelerar um pouquinho isso aqui. Então a gente tem aqui um paramécium, né, mostrando aqui exatamente a estrutura locomotora dos cílios, né, uma outra imagem aí para você entender esses cílios. A gente tem aqui do lado o tripanossoma, né, inclusive mostrando aí ele em contato com uma hemácia, e aí mostrando exatamente a questão do flagelo, então ele é um flagelado, locomoção por flagelo, e aqui a base do flagelo, dentro da célula, onde tem essa base do flagelo, ele tem uma organela que é como se fosse uma mitocôndria gigantesca, que exatamente vai estar associada à geração, né, e à obtenção de energia para esse flagelo funcionar e conseguir levar esse protozoário ao seu deslocamento. E ele vai ter também essa membrana aqui, ó, que é ligada ao flagelo, que é uma membrana ondulatória, que vai ajudar também no deslocamento, beleza? Só curiosidade. Aqui a gente tem também a ameba, tá? E aqui, ó, a gente pode ver exatamente as projeções da membrana plasmática, que a gente chama de pseudópodes, beleza? Então, essa imagem é para a gente entender as três principais estruturas locomotoras dos protozoários. E aí, eu quero que você fique ligado nesse slide, que a gente vai falar agora sobre o paramécio, porém, ele servindo como um representante do grupo dos protozoários. Por quê? Porque ele tem a maior parte das estruturas celulares que os protozoários têm, então é um bom organismo para a gente estudar ele e entender um pouquinho isso. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês a respeito da questão da conjugação dos protozoários? Então se liga, a conjugação dos protozoários ela acontece com o que a gente chama de micronúcleo, que são esses aqui, ó, que não são núcleos que estão associados às atividades celulares. Por quê? Porque eles também têm um macronúcleo e esse macronúcleo, sim, é que vai estar associado a controlar as atividades celulares. Então, o micronúcleo, ele vai operar na recombinação genética. Então, ele vai estar inserido aí nesse processo de conjugação, de transferência desse material genético para outro protozoário e recebimento de outro micronúcleo também do outro protozoário, fazendo aí o aumento da variabilidade genética, beleza? Então, ele vai estar associado a essa reprodução sexuada dos protozoários. Show de bola? A gente tem aqui no paramécio, que está representando aqui os ciliados, tá? Nos ciliados, de uma forma geral, a gente vai ter uma estrutura que a gente pode chamar de sulco oral ou citóstoma. E essa estrutura de sulco oral ou citóstoma funciona exatamente como uma boca. Não podemos dizer que é uma boca, pelo amor de Deus, não fala isso. É uma citóstoma. O estoma aqui significa boca e cito significa célula. Então, é como se fosse a boca da célula. Por quê? Porque como esse organismo ciliado, ele tem vários cílios dispersos ali por toda a sua superfície, aqui dentro ele também vai ter vários cílios que vão funcionar fazendo uma corrente ali, né, do que está no ambiente externo para dentro desse vacúolo que a gente vai chamar aqui de vacúolo digestório, beleza? Então, ele vai conseguir obter o seu alimento a partir dessa estrutura, chamada de sulco oral ou citóstoma, tá? E aí, esse vacúolo, ele vai, né, receber ali os lisossomos vão fazer a digestão intracelular desses organismos, obviamente, se é unicelular, né? E depois vai ser liberado através de um poro anal ou citopígio, beleza? São nomes que você pode encontrar por aí e é interessante você saber. De forma geral, uma coisa que é extremamente importante para os protozoários, principalmente para os protozoários que são de vida livre e que vivem em ambiente dulcícola, ou seja, nos rios, em água doce, é o vacúolo contrátil. Por que o vacúolo contrátil vai ser tão importante? Pelo seguinte, dá uma olhada aí nesse outro slide que você vai entender. O vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, ele é encontrado com esses dois nomes, ele está relacionado à osmorregulação dos protozoários. E como que ele vai estar relacionado à osmorregulação dos protozoários? Dá uma olhadinha para mim aqui para você se ligar nessa ideia.
Os protozoários de vida livre e que ocupam ali ambientes dulcícolas, ocupam ambientes de água doce, eles vão ter dentro do seu organismo um meio hipertônico, muito mais concentrado do que o ambiente externo, que vai ser, no caso, hipotônico. Então, por osmose, por um processo de transporte passivo, a água vai ficar o tempo inteiro entrando na célula do protozoário, desculpa. Então, esse protozoário ele vai ter um problema osmótico para resolver, que é o tempo inteiro a entrada de água no seu organismo. Ora, se a gente está falando de uma entrada de água constante no seu organismo, ele vai ter que mandar essa água de volta para fora e como ela vai estar indo contra o gradiente de concentração, ele vai precisar gastar energia para fazer isso. Então, a gente chama isso de transporte ativo. Só que os protozoários, eles têm uma estrutura dentro da sua célula, uma estrutura celular específica, característica para retirar água do seu organismo. Então, dá uma olhada nesse slide aí que você vai entender agora como funciona o vacúolo contrátil. Então, no slide, você pode ver aqui, ó, vacúolo contrátil ou pulsátil, e aqui a gente pode ver o interior da célula. Então, esse interior da célula aqui, ele vai ser sempre hipertônico em relação ao exterior, que vai ser hipotônico, no caso. Então, a água, ela vai tender sempre a passar de fora para dentro. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma entrada considerável de água o tempo inteiro. Mas o vacúolo pulsátil ou contrátil, o que ele vai fazer? Ele vai captar essa água que está aqui no ambiente interno para dentro dele, para dentro do próprio vacúolo, né? Então, ele vai começar a encher aqui, ó, de água. E aí, quando ele enche até um certo ponto, ele encosta na membrana plasmática do protozoário e quando acontece isso, ele abre, né, um espaço ali na membrana plasmática, lógico, isso aí acontece por transporte ativo, beleza? E expele o conteúdo, ou seja, expele a água de forma ativa. E aí ele volta ao ciclo todo novamente. Ele vai continuar absorvendo com seus filamentos ali a água, trazendo para dentro do vacúolo, e esse vacúolo, quando tiver numa tensão suficiente, vai encostar ali na membrana plasmática e expelir toda essa água, conseguindo fazer assim um controle osmótico ou osmorregulação nos protozoários. Beleza? Então dá uma olhadinha para mim aqui para a gente continuar. Show de bola! Então agora você já entendeu praticamente tudo que existe relacionado às características gerais dos protozoários. Também as suas divisões em grupos aí, né, relacionado às suas locomoções, suas estruturas de locomoção e também relacionado aí às suas formas parasitárias, beleza? Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre algas. Então, vamos dar uma olhada nas características gerais das algas e também um pouquinho mais a fundo quem são essas algas e aonde elas vão estar habitando e como elas vão fazer todas as suas atividades, beleza? Dá uma olhada na alga aí, então. Esse slide mostra, então, que as algas, elas podem ser unicelulares, como os protozoários, mas elas também podem ser multicelulares. Então, elas já podem ter organismos com várias células unidos ali, formando um organismo maior. Então, uma célulazinha não é sozinho o organismo. Nas multicelulares, para ser considerado realmente o organismo, precisam que todas essas células estejam juntas. Mas eu lembro para vocês aqui que elas não possuem tecido verdadeiro. Beleza? Fica ligado nisso, não possuem tecido verdadeiro. Esse V ficou parecendo um U. Vamos lá. A maioria delas, então, vai ser fotoautotrófica, ou seja, vai estar relacionada diretamente à fotossíntese. E aí tem um detalhe extremamente importante. Dá uma olhada para mim aqui para a gente conversar sobre isso. Então, as algas são unicelulares ou multicelulares. Elas são, de sua maioria, fotoautotróficas. Então, opa, peraí, a gente já tem uma sinalização aí de que elas são importantes para a fotossíntese. Se elas são importantes para a fotossíntese, elas são importantes para a produtividade primária do planeta ou do ambiente onde elas estiverem inseridas. Como elas estão difundidas pelo planeta inteiro e basicamente nas regiões onde tem
água ou umidade em grande quantidade, elas vão ser as principais produtoras do globo terrestre, beleza? Então, as algas são os organismos principais para produção de oxigênio molecular, ou seja, do gás oxigênio que existe na nossa atmosfera disponível para a nossa respiração, beleza? Então, aquela história toda de que a Amazônia era pulmão do mundo, esquece isso. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou de sucessão ecológica e quando a gente falou de biomas brasileiros. Então, quem é o verdadeiro pulmão do mundo? Como eu já falei para vocês, é o fitoplâncton. Então, as algas, elas são muito importantes no fitoplâncton. Elas, junto com as cianobactérias, formam o fitoplâncton. Então, elas são responsáveis, de uma forma geral, assim, algas, de uma forma geral, por praticamente 90% da produtividade primária do mundo. Então, elas é que são responsáveis por praticamente 90% da produção de oxigênio através, né, dos processos ali fotossintéticos que estão disponíveis na atmosfera. Beleza? E aí, por que isso acontece? Porque as algas, elas têm uma taxa fotossintética muito alta e elas não utilizam a quantidade de oxigênio que elas produzem para elas próprias. A quantidade que elas produzem, que elas consomem do próprio oxigênio produzido é muito pequena. Então, a produtividade líquida fica muito alta, beleza? Se você não lembra exatamente o que é a produtividade primária bruta, a produtividade primária líquida, dá uma olhadinha na aula de ecologia, que lá eu explico bem mais detalhadamente sobre isso. Show? Então, vamos lá, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então, elas podem ser também de vida livre ou podem estar associadas a outros organismos. E associações ecológicas mais clássicas e principais aí das algas é exatamente os líquens, beleza? Então, o líquen ele vai ser ali uma associação de fungo e, nesse caso, como a gente está falando, de alga, beleza? Também pode ser uma associação entre fungo e cianobactéria, mas como nós estamos falando especificamente das algas, vamos deixar elas serem protagonistas aqui, tá? Então, o líquen, associação entre fungo e alga. Também expliquei como é que funciona o líquen numa aula lá na parte de ecologia, onde o fungo ele vai fazer um processo, né, de oferecer alguma proteção, uma umidade maior através das suas hifas, do seu micélio. Ele também tem um ácido que ele consegue corroer alguns minerais e liberar partículas menores, e a alga consegue com isso absorver esses sais minerais junto com a água, junto com o gás carbônico, fazer a sua fotossíntese e oferece para o fungo também matéria orgânica com muito mais facilidade do que ele teria para absorver na natureza de forma geral, beleza? Então, basicamente, esse é o líquen. E aí a gente tem essa importância ecológica que eu acabei já adiantando para vocês, que é exatamente a questão do fitoplâncton, que é responsável aí por cerca de 90% da produção do oxigênio molecular. Beleza pura? Aí a gente tem também as possibilidades de reprodução. Opa, a gente pode ter reprodução assexuada, então as algas elas podem fazer aquela divisão binária que a gente já está super acostumado, mas elas também podem fazer fragmentação ou esporulação. Dá uma olhada para mim aqui para a gente entender um pouco o que é isso. Então vamos lá, a alga... basicamente, né, a gente está falando aí de fragmentação nas algas multicelulares, então se você retira uma parte dessa alga, se você fragmenta uma parte dessa alga multicelular, elas são capazes de se regenerar em indivíduos completos novamente, porque elas têm um alto poder de regeneração. E isso está, inclusive, associado ao fato das suas células não serem tão especializadas, não formarem tecido verdadeiro. Então, uma parte da alga é já um indivíduo completo. Então, ela consegue se regenerar e crescer novamente como um indivíduo maior, beleza? A outra forma é a esporulação. Então, como que vai acontecer essa esporulação? Na verdade, em alguns momentos, algumas células desse conjunto maior, elas podem sofrer algumas modificações, elas podem sofrer algumas especializações, como eu falei antes para vocês, e se formarem ali esporos. Então, elas simplesmente se modificam, né? Lógico que tem todo um metabolismo envolvido nisso, e elas próprias já se transformam em esporos. Ocorre ali a multiplicação do DNA e depois elas fazem as divisões
né, separando esse material genético em esporos, e esses esporos sozinhos, cada um desses esporos já vai ser suficientemente capaz de gerar um indivíduo adulto novamente, beleza? Essa é a ideia básica da esporulação nas algas. Então dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. E aí, quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente tem que lembrar sempre da troca de material genético. Opa, e aí aparece já novamente aí, ó, a conjugação, aquela troca de material genético entre células, fazendo o aumento da variabilidade genética, beleza? Só que além da conjugação, as algas podem fazer também união de gametas. E aí vai ser um pouquinho diferente. Como assim um pouquinho diferente? Uma célula, né, ela vai... Uma não, né? Duas, vamos dizer que a gente precisa de gameta, né? Então, duas células, elas vão se diferenciar, se transformando em gametas. Eu vou só fazer diferentezinho aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, esses dois gametas, eles podem se fundir, formando uma outra célula, só que essa outra célula agora ela tem o dobro de DNA das células originais. Então, ela vai se multiplicar aqui através de processos de meiose, né, formando outras células menores, e essas células menores, sim, vão dar origem aos adultos, tá? Então, é um processo, na verdade, para gerar aqui maior variabilidade genética, beleza? Eu vou apagar aqui para não ficar essa bagunça, mas depois, se você quiser, volta um pouquinho aí e tira um print. Beleza? A ideia é essa, mas você vai ver que tem outros casos, né, dessa questão da produção e união dos gametas para você entender um pouco melhor. Mas, de forma geral, nas algas é isso, ok? Aí a gente tem também a utilização como alimento e como matéria-prima para diversos produtos. Então, aqui a gente está falando em importância econômica das algas. Econômica. Beleza? Então, as algas, elas têm uma importância econômica grande. Dá uma olhadinha para mim aqui. Se você observar, se você parar para prestar atenção, principalmente em produtos cosméticos, são muito utilizadas extratos de algas pelas suas características químicas, tá? E na alimentação também, comida japonesa, quem gosta, quem não gosta, beleza, não tem problema, mas você conhece. E você sabe que tem lá uma alga que é envolvida no processo lá de fazer a comida japonesa. Mas não é uma só. Os japoneses, eles utilizam várias algas para os seus processos culinários, beleza? E aí a gente tem várias outras atividades que levam também em consideração a utilização das algas nas atividades econômicas. Beleza? Dá uma olhadinha aí nesse próximo slide que você vai entender um pouquinho melhor agora como que essas algas estão organizadas. Você precisa lembrar exatamente cada uma delas? Não, mas você precisa lembrar a diversidade de algas que a gente tem e poder entender como que elas são importantes, inclusive economicamente, beleza? Então, a gente tem aqui um primeiro grupo que a gente chama de clorófitas, que são as algas verdes, e aqui a gente tem uma alface do mar, né, que é muito chamada aí. A gente encontra aqui na costa do Rio de Janeiro, na costa do Brasil de forma geral, às vezes a gente tem essas algas desprendidas aí do seu substrato e elas vêm carregadas pelas ondas e chegam até a praia. Então, elas são algas multicelulares que têm ali o seu aglomerado de células formando um organismo, tá? E também algumas outras algas verdes, outras clorófitas, elas são unicelulares, elas também podem ser unicelulares. E algumas dessas unicelulares, elas formam o que a gente chama de zooclorelas. E aí dá uma olhada para mim que eu quero te explicar rápido o que é a zooclorela. O que é a zooclorela? Ela é um tipo de alga verde que é unicelular e que se associa basicamente aí a corais. E aí a gente tem uma diversidade de cores, né, gigantesca no coral, nos corais, inclusive dado por essa relação que os corais podem fazer com as algas, porque não é só com as algas verdes, eles fazem essas associações com outros tipos de algas também. Mais à frente a gente vai ver outras algas que também fazem essa associação. Então também é uma associação mutualística ali, onde o coral vai ter, né, mais material orgânico por causa da produção que essas algas têm,
e essas algas também vão ter um local ali mais protegido para se multiplicar e para fazer suas atividades, além da disponibilidade de alguns sais minerais que também podem ter ali, beleza? Então dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então as zoochlorelas são importantes, inclusive como indicadores ambientais, eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso. A gente tem também as diatomáceas, que podem ser chamadas de bacilariófitas, e essas diatomáceas, elas têm uma característica extremamente importante, porque elas são de altíssima produtividade. Tão alta produtividade que só o grupo das diatomáceas é responsável por basicamente 25% da produtividade bruta dos oceanos, ou seja, da taxa fotossintética. Então a gente está falando aí do fitoplâncton, onde as diatomáceas são responsáveis por basicamente 25% da produção do oxigênio. Vou até botar aqui, ó, oxigênio molecular, beleza? E são essas coisinhas lindas, porque elas têm vários formatos diferentes, exatamente por conta das suas carapaças, que são formadas por sílica, tá? E a junção desses restos celulares, da mesma forma que acontecia lá com protozoários, né? A junção desses restos celulares nas rochas sedimentares, eles podem formar rochas sedimentares que são chamados de diatomitos, beleza? Inclusive já foram utilizados na antiguidade até para construção, ok? Então, imagina a quantidade que não tem de diatomácea para conseguir gerar uma rocha sedimentar a ponto de ser utilizada até em construção, tá? Então, é realmente muito diverso esse grupo e está praticamente presente aí em todos os mares do planeta, beleza? Aí a gente passa rapidamente para os dinoflagelados, que são as pirrófitas, ou ainda podem ser chamadas também de algas vermelhas, beleza? Aí a gente tem, mais uma vez, ó, outra associação com corais, que são as zooxantelas, tá? Que também são importantes exatamente nessa questão de bioindicadores. A gente vai falar um pouquinho mais para o final sobre isso. A gente tem um fenômeno também bastante interessante, que quando ocorre a multiplicação muito rápida de alguns tipos de dinoflagelados, a gente tem o fenômeno de bioluminescência, né, na água, exatamente porque elas possuem essa bioluminescência e quando elas se multiplicam em muita quantidade, a gente consegue ver isso a olho nu nas praias. Então, essa imagem bonita que você está vendo aqui desse azulzão brilhando aí, tá? Então, essa é bioluminescência. A gente tem também um outro fenômeno ecologicamente importante, que é o fenômeno de maré vermelha, que é esse outro que você está vendo aqui, que a gente já explicou, inclusive, em uma aula nossa sobre relações ecológicas, aonde essa maré vermelha é uma multiplicação exagerada de diatomáceas, de dinoflagelados, desculpa, aonde você tem a própria alga liberando também substâncias antibióticas na água, impedindo o crescimento e desenvolvimento de outros seres vivos. Então, isso aí gera um problema, né, ecológico de uma extensão um pouco maior. Beleza? Além disso, a gente tem as crisófitas, que são as algas douradas, e uma característica importante delas é que algumas delas não possuem parede celular, tá? E aí a gente tem aí uma colôniazinha de crisófitas, também são muito bonitinhas. Vamos que vamos. A gente tem as euglenófitas, que são algas também muito interessantes, inclusive porque elas apresentam várias características diferentes. Dá uma olhada para mim aqui. O que acontece? Euglenófita a gente tem que dar uma paradinha, por quê? Porque as euglenófitas, elas são um grupo de algas que ela tem uma característica que é muito rara, que ela consegue ser mixotrófica. Ela faz mixotrofismo. O que é o mixotrofismo? É o organismo ser autotrófico e heterotrófico ao mesmo tempo. Caraca, bicho, que doideira! Mas espera aí, professor Rafael, a gente já viu outros organismos que também consomem matéria orgânica externa e podem fazer fotossíntese. Beleza, mas aqui, no caso das euglenófitas, elas realmente retiram o seu sustento, o seu alimento das duas formas. Não é tipo, em algum momento... por exemplo, vamos lá, tem algumas plantas, né, como as plantas carnívoras, que elas têm toda a sua estrutura fotossintética, todos os seus cloroplastos funcionais e tal, blá, blá, e a sua sustentação, o seu material orgânico, a sua matéria orgânica para a produção de energia, ela vem da fotossíntese.
ela pode fazer também aquele movimento heterotrófico, aquela absorção de matéria orgânica externa, mas aquilo é complementar, não é essencial. Para as euglenófitas, elas são realmente mixotróficas. Então, para elas viverem de uma forma plena, vamos dizer assim, elas precisam das duas formas de nutrição, tanto autotrófica quanto heterotrófica. Então, isso é interessante. Além disso, elas são algas que possuem vacúolo contrátil. Então, elas podem ser encontradas, né, em água doce. Então, elas possuem o vacúolo contrátil que possibilita elas retirar a água que entra em excesso, aquela osmorregulação. Beleza? Dá uma olhada aí no slide que a gente vai continuar. Então, falei do mixotrofismo e do vacúolo contrátil encontrado nas euglenófitas. Tá bom? E aí a gente tem também as rodófitas, que são chamadas de algas vermelhas, né? E aí, as rodófitas, elas têm uma característica bastante interessante, que é o seguinte: alguns organismos, né, algumas rodófitas, elas têm a presença de carbonato de cálcio. E com isso, elas conseguem formar organismos multicelulares que parecem muito com os corais, como a gente pode ver aqui do lado. E essas rodófitas, elas são chamadas de falsos corais, porque elas não são corais verdadeiros, porque se a gente lembrar, os corais fazem parte de outro grupo que a gente vai estudar, inclusive, mais à frente, mas elas são estruturas muito parecidas exatamente por esse carbonato de cálcio. Elas têm uma estrutura um pouco mais rígida e lembram os corais. Tem uma importância ecológica bastante grande, por servir também de abrigo, né, para outras espécies, inclusive para outros animais, para peixes, etc. E também tem uma importância econômica grande, porque é exatamente delas que são retiradas as algas que são utilizadas na comida japonesa. Comida japonesa. Beleza? Então, essas algas, nori, por exemplo, são utilizadas na culinária japonesa, que é exatamente aquela alga que faz o envoltório ali do sushi, ou então dos rolls, né, que muita gente ama de paixão. Eu gosto também, tá? Então, vamos lá. Aí a gente passa adiante para as feófitas, e aí também é um grupo bastante interessante, porque são as algas marrons ou pardas, e são as algas que formam aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. E por que elas são importantes, interessantes e curiosas? Porque elas podem chegar de centímetros até metros. Então, elas têm aí uma estrutura já de organização, né, da sua multicelularidade, que permite elas chegarem a metros de tamanho, beleza? E elas formam o que o pessoal chama de verdadeiras florestas de algas marinhas, ok? E também são muito encontradas aí, né, nas costas, na praia, quando tem ressaca, a gente vê aquelas algas marrons que tem umas bolinhas. Aquelas algas marrons são as chamadas feófitas, beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui agora, porque agora você ficou craque no reino protoctista. Você já sabe o que você precisava saber ali sobre os protozoários, você já sabe o que você precisava saber sobre as algas também, e aí eu quero que você dê uma olhada nesse slide só para finalizar essa parte, para você ver aí outras variedades de algas, né? Então, a gente tem aqui duas variedades diferentes de algas verdes, então uma que é unicelular e outra que é pluricelular ou multicelular. Até nessa unicelular aqui, a gente consegue ver que já existe aí a formação de colônia, tá? Então, é uma colônia parental, ou seja, células reprodutivas que vão se reproduzindo, vão gerando indivíduos novos, e esses indivíduos novos são formados aí e são chamados de células somáticas, mas eles ficam todos agregados ali, agrupados numa colônia, onde você tem uma pequena diferenciação ali, divisão de tarefas, beleza? Aqui a gente pode ver alguns exemplos de feófitas, de algas pardas, beleza? Que estão aí disseminadas também nos nossos mares. Show de bola? Algumas aqui também, coloniais, com unicelulares coloniais, e outras maiores aí, multicelulares. Show de bola? Então, com essa imagem aí, dá uma olhadinha para mim. A gente finaliza essa parte do reino protoctista. Então, fechamos aqui reino protoctista.